Bueno, entonces, no sé, iniciamos con si hay algunas preguntas o dúvidas de lo que hemos hablado hoy. O lo que pretendo hoy es básicamente hablar de algunas técnicas y estimular la conversa. Vamos a escuchar un poco de la experiencia de América. Y el Eisenberg que quiere hablar sobre el libro, ¿no? Pero Renato tenía pregunta. Solo como que más que una pregunta, es como una curiosidad. Hola, buenas noches. Me llama mucho la atención sobre, leyendo los documentos que usted nos envió, que una investigadora que no recuerdo, podría buscar el nombre pero me demoro, en México, hablando acerca del tema de la maternidad en barrios populares en México, usted misma, pues el profesor Rachel Dolmatov y su esposa encuentran lo mismo, tipológicamente hablando, en términos de enfermedades, y es el mal de aire, por ejemplo. De pronto le quería preguntar si sabe por qué en toda Latinoamérica hay una misma concepción, una misma noción de Mal aire. mal aire. Eu não puedo dizer se a noção, o significado é igual. Eu conosco um pouco mais sobre a questão de susto, pero ambos destas enfermidades e alguns outros também, mal de ojo é outro, não tem, sua origem não é exatamente indígena. Minha experiência com Luciana e pensando um pouco de lo que expliquei sobre o Sibundoy, é que mal aire é conceito de enfermidade da medicina popular. Agora estamos só falando de Colômbia, depois vou expandir para o resto da América Latina. E o que eu entendi com Luciana é que as condições de má saúde têm uma multiplicidade de entidades invisíveis aqui que causam a enfermidade. Então, se um ninho entra em Luciana enfermava de algum, vamos pensar, a mamá levou cerca do rio em uma hora errada, que são 3 momentos no dia que são um pouco perigosos ao final do dia. Se a mamãe levou para o rio, ou se a mamãe levou para como chama, velório, e o ninho depois começa a quedar enfermo, eles vão indicar em idioma, vão especificar ou especular sobre a entidade específica que causou esta diarreia. Yeah? Pero quando hablam em espanhol, usam a palavra mal aire. Então, mal aire é termo que traduz, é uma tradução em espanhol de uma multiplicidade de possibilidades espirituais, de causas espirituais. Mal aire é entre Luciana e esse eu penso que encontramos entre o Sibundoy e outros pueblos, é que o ninho, a força, o wahoo, a força do ninho, a energia do bebê, infante e ninho, é muito mais fraco. Débil. Que um adulto. Então, no tempo que a pessoa, o corpo da pessoa vai crescendo, também a força vai crescendo. E Luciana dizem que não só os chamanes têm Ra, esta fonte de poder, como pensando Ra como poder, mas os adultos maiores têm também. E se eles peleiam muito com alguém, sua própria força ataca. Então, nesse sentido, são termos que passam pelos sistemas populares, os sistemas, vamos dizer, esse sincronismo entre sistemas indígenas e sistemas dos campesinos, porque muito do fundo, tanto de México que como Colômbia, e Colômbia
Colômbia, o Carlos Pinzón, que é o primeiro nome de Pinzón. ¿De quién? Carlos. Trabaja bastante com isto como base. Então, eu penso susto, mal de ojo o mal ojo tem também origens no Mediterrâneo. Então, vamos dizer, são sincretismos de ideias e causas. Aí a questão de susto, que há hecho investigações, que susto também existe em toda a América Latina, pero dependendo do local, o significado do susto cambia. Entende? É uma palavra, pero dependendo se você está na Argentina, ou Colômbia, ou México, são ideias desse conceito diferente, associações pouco diferentes. E há investigação bastante interessante de Rubel e não recordo os outros autores, pero ele iniciou fazendo investigações do susto em México. E assim, investigações entre os indígenas eu penso nos indígenas de Oaxaca, os zapotecos, que isso toda uma questão de porque as mulheres têm susto mais que os homens e como são as curas e chega para explicar para o México, para esta região de los zapotecos, que susto era de facto uma enfermidade em Nova York depressiva, porque a mulher vai para a cama e queda na cama e não quer trabalhar. E as situações normalmente que eu tinha susto eram situações em que tinha muita demanda em seu papel. Chegou visitas que quedaram e não saíram então eles começaram a pensar que susto era uma enfermidade que aconteceu em função de demandas sociais muito grandes e a pessoa simplesmente não dizendo que não é uma enfermidade, mas que de fato trata muito mais de esta relação entre o social e o corpo. Pero em Argentina não é a mesma coisa, e são homens que têm susto. Então eles fizeram um projeto mais quantitativo, interessante, demonstrando que os sintomas de susto, dependendo do local, cambiam. Homem em Argentina com susto é um outro significado, pero que todas as pessoas que dizem que têm susto são mais que têm indicadores de saúde que de fato têm mais probabilidade de ter outros problemas funcionais com seu corpo. E que o médico, quando recebe um paciente que diz que tem susto, que normalmente não vamos dizer para o médico, que o médico deve levar isso a sério, que esta pessoa deve ter uma condição de saúde mais frágil, não mais débil, e que necessita explorar que pode ser os problemas mais funcionais. Então, nesse sentido, sim, são nobres. Não há tanto susto existe em espanto, susto existe em Brasil. Mal de olho, mal olhado existe. Temos encostado. Encostado é pouco parecido de envidia. Encostados quando alguém está com envidia. Que é uma síndrome comum na América Latina. Sì, quando dice che tienes un encosto, algo encostou, algo está como que encostado e passando mal. Aí furazóio também, que é a gíria, né? A palavra mais coloquial entre os jovens é furazóio, que é furazóio, quando a pessoa está furando outros, está mirando e quer envidia. E o que tem talvez em comum é de facto ideias sobre saúde e medicina que passaram da Península Ibérica, porque o Mediterrâneo tem também vários síndromes que obviamente chegaram para mesclar com as ideias mais nativas que estavam aqui nos países da América Latina. Claro que o Brasil tem os portugueses, então começa a ter alguns poucos diferentes, mas tem coisas em comum. Mas é interessante porque quando as pessoas começam, e
como eu falei ayer sobre Luciana, os nomes em geral, como estão identificados, são parte do sistema popular, que já eu podia ler em outras publicações sobre medicina popular em Colômbia, porque estão em diálogo via estas propagandas, via os rádios, via outras coisas, estão em diálogo com a maneira que os colombianos em geral falam sobre sua saúde. E também os chamanes que viajavam pelos mercados. Eu encontrei com curacas, segundo Kamsá e enganos em Silvia, em 70, quando eu estava aqui, sentado no mercado com seu iarré, pé de danta, que conseguiram da selva. Então, há redes populares que mesclam estas tradiciones. Me preguntaba si más allá de los síntomas, de pronto uno puede plantear una hipótesis de estructura levi-straussiana, una cosa así de unidad psíquica. Eu penso que poderia, talvez. Eu não sei se essa é uma maneira de entender. Isso é uma maneira de analisar e entender. Mas não sei se isso vai necessariamente iluminar necessariamente como é o susto funcionando dentro da praxis e dentro do esquema de grupo particular. Não sei. Porque o problema com o Levi-Strauss é que ele é muito abstrato da realidade cotidiana. Para ele é estruturas, não? Estrutura de pensamento que de facto é independente do contexto. E aí depende dos seus interesses. Eu sou muito mais interessado em uma relação de contexto, a contextualização do que está acontecendo, a situação. Enquanto Levi-Strauss com mitos vai dizer, não importa quem contou, não importa se é uma tradução boa ou mala, ele não examina que as narrativas são situadas. Eu vou contar para vocês. Nesta situação, se eu estou em outro lugar, eu posso contar outra maneira e apontar outras importâncias. E essa que o Levi-Strauss não, essas especificidades culturais não são preocupações do análise estrutural de Levi-Strauss. Então, são escolhas que um antropólogo faz que tem mais afinidade ou não com entendendo estruturas de pensamento ou praxis. Porque Levi-Strauss não está... Não, é interessante de narrativa que eu, em algum momento, vou falar da capacidade de as pessoas que dar atento à narrativa, à forma narrativa. Eu estou usando como um conceito, não como discurso, mas como um conceito bastante específico, que é uma unidade, a pessoa vai, de maneira mais dramática, contar um evento que aconteceu em sua vida, que tinha importância e que tinha um início, meio e fim. No sentido que se eu estava aqui dizendo, eu estou atrasado hoje porque eu estava esperando o ônibus, o ônibus demorou e aqui estou. Essa não é narrativa. Mas se eu começo assim, complicar que me passou, que alguém passou, que me assustou, que não sei o quê, e por isso eu estou atrasado, então já começa assim, a falar de experiências. E esta forma narrativa que nós pensamos e comparte um pouco com a teoria literária, um pouco, essa já vai conter a lógica de por que aconteceu as coisas assim. Então, escutando as narrativas sobre a experiência de enfermidade, a pessoa, que foi o caso com o segundo, quando eu pergunto, e como começou, como iniciou, as pessoas começaram assim, me contar narrativas. Não, que estava na chácara e trabalhando muito no sol, e depois a luva desceu, o arco-íris estava debilitado, e depois o vizinho com quem havia peleado mandou um mal, e agora desde então ele não melhora. Então isso já estava explicando para mim todas as causas que pensava
que causava essa situação de enfermidade. Então, a narrativa é muito interessante. Agora, a narrativa cambia no contexto. Então, quando eu iniciei minhas investigações em introdução, que dizer com as pessoas, como vou iniciar a conversação? Aí eu comecei a falar, quais são as plantas que vocês têm aqui para usar para enfermidades? Então, tratando de iniciar com uma coisa que não ia ofender nadie, porque é difícil saber. E eles, uma mulher que acabou sendo muito boa para mim sobre informações, e muito amiga, uma mulher muito boa, a Macária. Esta árvore aqui é um santo remédio para picada de culebra. E aí ela conta a narrativa que ele estamos agora com o nosso tradutor. Seu yerno estava picado por uma culebra na floresta e já quando chegou, a pele estava negra. E aí, sintoma para eles que estava uma culebra bastante venenosa e que estava já assim, não caminhando bem, com muito dolor e negra. E estava o color negra, e se recuerdo, o podre, o color negro associado com rau. Então, se está subindo. E começa nos quitamos. Bueno, eu como antropólogo perguntei, e que mais? Bueno, nunca me explicou a hechiceria, a brujeria, porque entre los siones, se vocês picavam por culebra, é porque alguém mandou a culebra picar. Mas como não era no momento, eu não sou da família, etc., ele nunca explicou quem foi acusado de enviar a culebra. Mas todos nós então nós banhamos o pé em querosene, porque os colonos dizem que querosene chupa el querosene, sim, que chupa o veneno. Penso que era uma coisa com arma também que hicieron, e finalmente ela disse, e nós aplicamos a injeção, como chama, contra picadas de culebra. Sim, isso não teu filho. Sim, isso é. Em outro momento, 2 anos depois, eu estou numa situação de um menino que está com algum tipo de infecção em seu pé, com macária, e é interessante, ele começa a falar com a madre de la mamá desse menino, de como curar, e aí ele fala de querosene e menciona em narrativa a situação que curou o yerno quando foi picado de culebra. Então, não há uma narrativa fixa, que vai cambiando, vai depender da situação, de lo que o contador, o orador está querendo dizer. Qual é o ponto de vista que quer passar para quem está escutando. Então, este aspecto da vida social, as pessoas têm que quedar bem consciente, e que é uma das questões que eu falo com todo o que eu penso muito bonito, toda a lógica das classificações, das causas, pero quando acontece, quando passam as pessoas se enfermam, qual é o processo de chegar a seu entendimento? Se vamos pensar que esse é o entendimento mais compartido general, qual é o processo de um caso específico que as pessoas cheguem a conhecer? E também a questão que eles não respondem, quando é que a pessoa escolhe ir ou para o curaca, ou para a ervatera, ou raiceiro, neste caso o botânico, ou quando pensam que tem que ir para uma posto de saúde. E essas são decisões que têm contextos. São muito mais dinâmicas. Diz, não, quando é uma doença de branco, vão para o posto de saúde. Mas como sabem que é uma doença de branco? Como é a leitura de los sintomas
que llevan la interpretación que esta debe ser tratada por el puesto de salud. Eso no es automático. Sintomas, como usted puede ver con la tabela de los segundos, los diagnósticos médicos también son muy imprecisos. La medicina no es lo que pensamos, ¿no? Identificar, es fácil identificar, es fácil saber y tratar. Ellos también. Es uma hipótese, é tal coisa, tratam, se responde, também. Curou, era isto. Se não responde, então deve ser outra enfermidade. Então, não sei se isso ajudou, mas é muito interessante essa coisa que eles não fazem, mas essa interface de como as pessoas absorvem, começam a usar palavras que pensam que vocês vão entender porque falam espanhol. É uma questão de tradução. Bueno, outras perguntas? Alguma coisa sobre as leituras ou sobre qualquer coisa que não tenho falado hasta agora? Bueno, já falamos bastante sobre observação e área de campo. Há norte-americano que trabalha, que já morreu, mas que trabalhava bastante com a ideia que a investigação antropológica deve poder, no início, identificar as situações sociais, e esta foi uma de... Deixa-me ver onde tenho isto. Descrições de las situações sociais, que é uma questão de vocês começar a identificar em suas primeiras observações que são as situações sociais em que a gente está em interação sobre assuntos particulares. Podemos pensar a situação social da comida na família, a situação social na chácara, a situação social no posto de saúde, a situação social em uma reunião de líderes, ou reunião da comunidade, onde as pessoas juntam para coordenar suas interações e comunicar. Então, ele sempre indicava para seus alunos para fazer investigações, e é um tipo de investigação muito direcionado, muito enfocado. Você escolhe, no caso de vocês, é saúde ou educação, escolhe tema que você tem interesse. E aí vai observando que você pode identificar as situações sociais em que este tema é relevante para a interação que as pessoas estão fazendo. E depois que fazem suas observações sobre essa situação, que inicia com uma coisa mais simples. O lugar, as características físicas, que às vezes eu trabalhava com antropologia urbana, então está em uma cidade, tipo ir para um centro comercial. E trabalhar com o centro comercial como situação social, ou estabelecimento, uma loja, uma tenda particular dentro de como é a interação entre balconista e cliente. No sentido de tratar, de entender as regras de comunicação e interação. É uma maneira muito interessante, uma coisa que é possível, pensando se a pessoa ia observar a situação social em um posto de saúde. É muito interessante, você começa, quem são os atores, quais são as ações, atividades que acontecem, o que encontramos em Florianópolis, que tem muitos postos de saúde, é que as pessoas que estão esperando falar nos bairros mais tradicionais, mais populares, as pessoas esperando encontrar com o médico, estão já em conversa, o tempo inteiro repassando informações sobre suas enfermidades e repassando também remédios. No sentido que ir e fazendo outras atividades que demonstram que ir para o médico, de facto, inclui
a conversa com as outras pessoas. É muito mais que o médico que vai dar a receita. Outros vão dizer que minha higiene, toma essa e toda esta coisa. Então, é interessante pensar e tu pode também observar, que isso é uma coisa muito importante, apesar, eu não sei se nesse momento, o exercício de poderes entre os atores. Porque no posto médico isso existe, a interação é dominada por relações de poder. Então, esta é uma questão de observação em que tu eventualmente pode escolher pensando quem que têm interesse na educação. Educação, sim. Que tu pode em algum momento começar a intensificar suas observações em situações sociais que tu pensa que talvez são exemplos de educação não formal ou formal, pode ser também esta. Então, essa é uma possibilidade, mas a observação, que é nosso clássico de antropologia, pode ser muito rico se a pessoa acaba enfocando especificamente mapeando o espaço de posto de saúde, de onde quedam os atores diferentes, quais são as comunicações, a natureza das comunicações que encontram entre eles. Então, é muito interessante. Observações muito mais que ir allá e... Bom, da área de campo já falamos das duas, do condensado, expandido. Eu sei que numa situação, eu não sei questão de equipamento, mas eu recordo uma situação em Costa Rica, minha primeira investigação do campo, eu gravava ao final do dia, porque não tinha como escrever, não havia luz, também não... Escrever à mão era muito demorado. Eu gravava meu diário de campo expandido. Essa é uma possibilidade, se tu tens as pilhas e... não sei se esses gravadores digitais... Sabe o que estou falando? Gravadoras Sony. Eu estou falando do digital, não aquele pequenininho. Sí, digital. O todos los celulares son grabadoras. Mas quanto memória tem? Porque a questão é a memória. Hay mucha, porque graban en MP3 ahora y puedes grabar 50 horas, hay mucho espacio. Incluso en el celular también, si tienes como cargarlo. É uma coisa que podem talvez pensar, porque o diário expandido para vocês vai ser um problema. Se não tem um espaço e um tempo que pode dedicar a esse escrito, porque vai levar pelo menos 2 horas cada dia. É uma possibilidade. Claro que depois são horas colocando no computador. Pero é uma possibilidade que vocês podem pensar e a partir do condensado, falar a experiência do dia. Né? Claro que se alguém está escutando aí é complicado, então aqui está na sua cabeça. A questão de localizar os colaboradores claves, esta em parte inicia com as pessoas, e esta é uma coisa que vocês vão ter que ter bastante cuidado com quem vocês devem falar no início para se apresentar e explicar por que está fazendo o que está haciendo, o que está haciendo. E neste caso, eu penso que o Maurício já indicou que talvez não vai ser tão óbvio ou não para as pessoas dos pueblos onde estão, é que a organização indígena estão querendo por uma questão, se eu entendo, Maurício, por questão de mortalidade infantil, uma alta, a morte de vários filhos então, há uma razão que vocês são chamados, e essa tem que ser sua justificativa básica para comunicar com os líderes, o liderazgo, que eu não sei se vai ser, eu não sei se vai
como são organizados politicamente, se há puestos de saúde, se há pessoas promotoras de saúde, mas é muito importante, eu penso no início, identificar quem são as pessoas que têm papéis neste pueblo relacionado com o problemático geral de sua investigação e a comunicação de por que estão allá. Porque, recordando em qualquer interação social, é baseado em expectativas. Lo que eu espero de vocês, lo que vocês esperam para mim, permite que nós interagimos, que temos uma interação. Então, eu chego a um lugar que nunca estava na minha vida, que é uma universidade. Bom, eu estava uma vez numa universidade de Caldas, que meu papel era dar ponência. Mas agora eu estou chamada para ser professora, para dar um taller para alunos que vão fazer uma investigação. Então, já tenho expectativas de vocês. São alunos muito buenos, pelo menos o professor disse, que vão fazer esta investigação, e vocês têm expectativas de mim, uma professora que vem do Brasil, que trabalha com saúde indígena, não sei o que. E é a partir de esta que é possível nossa conversação. É a mesma coisa, e que é muito mais complicado num lugar que tu não entendes as pessoas. Porque também eles não comocionam. Eu recordo, sentavam horas no início, porque eles não sabiam o que dizer para mim. Eu não sabia o que dizer para eles, mas são pessoas muito agradáveis, querem mostrar um bem-vindo. Então, sentava, uma vez eu lembro um dia de 10 horas, sentado enquanto eles vieram para me visitar, porque como eu ia ser a professora, eu pensei que era uma tortura, porque não, aí, como são os nomes, quantos erros têm, quem são os nomes, e aí não sabia mais o que perguntar. Então, essa questão de as pessoas construir alguma expectativa de vocês, e essa vocês têm que manejar um pouco no início. E essa eu penso, no início tem que ser com esses líderes, esses atores que têm alguma relação com o tema da investigação. Depois, vai conhecer as pessoas, identificando as pessoas que são mais dispostas de falar e outras que não são. E entender que são diferenças de seres humanos. E algumas que não têm nenhum interesse, e outras que acabam sendo mais curiosos. Então, esta questão que eu disse, não usamos a palavra informante por questões mais éticas, que são pessoas que nós queremos criar diálogo. Não são informantes no sentido que vamos fazer perguntas e eles vão responder. O que nós estamos pedindo, que é um problema com essa encuesta, esta questão de você ir para as casas medindo corpos, eu penso que é complicado. Pero essa será muito mais uma relação assimétrica. Chegar à casa, vai medir as coisas e decidir se as pessoas são bem nutridas ou mal nutridas, segundo nossos parâmetros da ciência de nutrição, que hace boa nutrição, que não tem nada a ver com o que nós pensam que é boa nutrição. E quem é bem nutrido e quem não é bem nutrido. Outra técnica que chama bola de neve é quando vamos pensar. Eu vou pegar a questão de morte infantil. Vamos pensar, vamos iniciar com você. Tem interesse em saber a história, as histórias, as narrativas sobre os niños que morreram. E encontra uma mulher que senta com você e habla, explica como foi, que foi a causa, e toda a drama, lhe dá uma certa narrativa, e ela começa a responder bem com você sobre
as perguntas que você faz sobre esse diálogo que você cria. E você pode perguntar para ela se ela tem outras amigas que também sofreram esse problema, que talvez gostariam de conversar. Então, bola de neve, então, em vez de pensar uma muestra aleatória, cada 3 casas, eu vou visitar cada 3 casas e falar com as pessoas, você vai seguir o rede de amizades. Essa é uma maneira, eu penso, muito mais interessante de pensar essa objetividade de pegar cada terceira casa, que foi a casa de los cansar, que os médicos contavam e era cada terceira, cada quarta, eu não sei cada, mas era, eles foram caminhando entre a parte que os indígenas viviam e visitando as casas, segundo uma muestra objetivo. Muita da informação que eu consegui sobre bruxaria, sobre causas que não eram físicos, naturais, foi de fato com outras pessoas que eu conheci e foi seguindo as amizades, as pessoas que tinham mais vontade para falar. E foi nesse sentido que consegui muito mais informação qualitativa que passar por casas e usar este questionário ou este roteiro semi-estruturado de que é o nome, quais são os sintomas. Apesar que se uma pessoa deixa fluir as perguntas e não queda preocupado da ordem, que você também pode conseguir uma conversa muito mais dirigida, pero não cerrado. Porque no momento que tu busca informação muito particular, você insere em sua visão, em suas perguntas, e não as perguntas deles. Esse é o grande problema, não? Por essa entrevista é muito complicado. Estabelece uma relação simétrica, assimétrica, e você disse, tu coloca qual é a informação que quer e não escuta. É como lá, entrevista médica. O médico vai pedir perguntas para você e não vai nem escutar outras coisas que o paciente vai falar, porque só quer os índices que ele está buscando. E essa é uma coisa que eu penso um pouco disso. Como é que chama? Não, que tu estás desenvolvendo para eles as informações que vão buscar no campo. ¿El protocolo? Sim, protocolo. Mas protocolo em geral é cerrado. Esquemático. Então, a questão é como vocês vão conseguir fazer este protocolo, pero ao mesmo tempo escutar suficiente que a maneira que você aplica, dependendo, eu não conheço muito deste protocolo. Eu tinha que era sobre para medir relações de empréstimos, de quem emprestam as coisas. E era um roteiro que, deles ver, você não conheceu, não? Era um professor que trabalhava com técnicas quantitativas. Então, era com quem você empresta não sei o quê, com quem foi... perguntas bastante cerradas. E eu, começando a escutar as pessoas, consegui modificar totalmente esse esquema para fazer perguntas que eles fazem. Então, pero não sei o tipo de protocolo que o Maurício tem para vocês. Bueno, grupos focais, que eu pensei, e não sei que Maurício pensa deste, mas pode ser que grupos focais no início, com os atores envolvidos ou preocupados com o problemático da investigação geral, pode ser bastante interessante. Vamos pensando quais são os riscos. Bueno, esse de fato é um exemplo de um grupo focal. O que passa com um grupo focal é que junta atores relacionados com o tema. Esse é um tema que trata de embaraço e parto. Então,
seria mulheres, ou seria parteras ou parteros, para juntar mais ou menos um grupo de 4, 5, 6 pessoas, no mais com esta, e começa a fazer perguntas e a escutar a discussão entre as pessoas participando. Não, uma questão, de hecho, é um assunto de investigação. Eu tenho muitos artigos, nós acompanhamos o que chamam em Brasil agente indígena de saúde, mas nós acompanhamos esses agentes, identificamos seus papéis, identificamos o que fazem, que é uma coisa muito importante para entender esta interface entre o que está acontecendo com as enfermidades e o que as pessoas fazem e que existe. Então, esse é um item bastante interessante e tem muitas perguntas depois que podem ser feitas sobre isso, não só qual é o acesso e como é o caminho de acesso, mas também até que momento o promotor de saúde é um reprodutor do sistema biomédico e até que ponto ele integra, articula com conhecimento indígena, com o conhecimento biológico biomédico que está treinado. Desculpe, Maurício, mas de fato é um prato lleno. Há muitos trabalhos feitos com promotores com perguntas antropológicas sobre o que están Pero te haciendo. pediría que nos mandes un par Yo mando de artículos son en portugués. paradigmáticos Tá. para tenerlos en nuestra Sí. caja de herramientas, ¿no? Ok, yo mando dos. Y yo creo, hablando de este asunto, que hay un concepto metodológico clave y teórico, bueno, es más metodológico que teórico, que es el de itinerario terapéutico, ¿sí? Ese es prácticamente la columna vertebral de ustedes. Es saber qué pasa cuando alguien se enferma, cuando hay una afección de salud, cuando alguien sale de la normalidad y hay que hacer algo, cuando alguien pasa de enfermedad o dolencia o afección o perturbación, ¿no? Todo el conjunto. ¿Qué hacen? ¿No? ¿Qué hacen? ¿No? Entonces, en unos casos nos va a llevar ese itinerario a que van a tener que recurrir al servicio de salud o no recurrir porque no hay, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Ellos van a decir, no, pues como no había, no se pudo, no hay nada, o el recurso que tenía el promotor no alcanzaba, no tenía la droga, no sabía, etcétera, ¿no? Pero en muchos itinerarios terapéuticos la gente hace lo que tiene, un baño con hierba, si es un asunto que creen que pasa con baño con hierba, ¿no? Una toma, ¿sí? Una intervención jaibanística ligera, ¿no? Sin necesidad de armar un canto. Entonces el jaibana puede llegar con su bastón y sopla, ¿no? Entonces, soplar la cabeza del niño o del enfermo sencillamente y hacer unas cuantas recitaciones y se va tranquilamente, o recurrir a una gran fiesta de jaibaná para, en caso de que lo amerite, ¿no? Pueden llamar a curanderos vecinos, hierbateros vecinos más especializados. La gente toda sabe, todo el mundo tiene algún grado de práctica mágica y herbolaria, ¿no? Y de hierbaterismo. Todo el mundo hace pequeñas magias para el mal de ojo, para hacer recitaciones, evitan contaminaciones, etcétera, ¿no? Y también todo el mundo administra hierbas de cierta manera básica, por decirlo, ¿no? Hay personas más especializadas que hacen cura de hierba, ¿no? Y hay pues las distintas intervenciones del jaibaná que pues es posible que no todo el mundo esté dispuesto a contarlas y que se las vayan a decir, o es posible que sí, que las mencionen, ¿sí? Etcétera.
Entonces, es clave el itinerario terapéutico, es lo que ustedes los va a llevar por el camino de lo que queremos saber en cuanto a salud, porque ustedes también van a tener que estar pendientes del asunto de la nutrición, el agua y la escuela, ¿no? Y la educación formal, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría, antes de que se me olvide y antes de que se acabe hoy, que es nuestra última sesión, volver un poco a la primera, clase, en donde tú subrayaste las formas básicas de acercarse al problema de salud local, ¿no? Entre ellas el itinerario terapéutico también, las observaciones básicas o sea, estas son las técnicas de investigación etnográficas generales, pero volver un poco así a uno de los... Ahora al final puede ser para no desviarte de tu orden de exposición en este momento, ¿no? Bueno, entonces vou trabalhar com esta. O mapeamento que eu penso que a primeira coisa que tem que fazer é identificar quais são os recursos. Pode ser que descobre outros recursos depois. Mas eu penso que pode ser com os grupos focais com as autoridades, que são os recursos que as pessoas têm. Eles vão começar a dar um esboço pelas possibilidades. E a segunda questão, eu penso, pensando no itinerário terapêutico, é que há que trabalhar com casos específicos. Não, e isso pode ser através de acompanhamento do promotor de saúde, que é a maneira que tu identifica os casos de enfermidade. Este vai eliminar casos que não vão para o promotor de saúde, ou iniciar de novo com bola de neve da casa onde está comendo, para começar a perguntar se alguém está mal. E aí tratar de acompanhar o que passa com esta casa, porque em cima de casos específicos que o itinerário terapêutico, que é este caminho recordando que falava de enfermidade, não é um momento de diagnóstico, mas um processo em que as pessoas vão identificar o problema, tratar de solucionar, avaliar. Se não funcionou, há que reavaliar os sintomas, pensar o que estamos perdendo, o que mais está, para buscar outra terapia. Então, o itinerário terapêutico é a maneira de seguir as enfermidades como processo e não como um momento diagnóstico, né? E eu hice, sempre comociona, eu hice visitado, que era uma comunidade pequena, não tinha, e ao lado do rio onde eu estava, eu visitava regularmente. Um dia eu ia visitar as casas por em cima, outro dia as casas por abaixo, e ir uma vez a semana ao outro lado do rio, e acompanhava os casos de enfermidades. E o que vai encontrar? Casos que são muito transitórios. A niña está com diarreia, tratei com erva, e o dia depois a niña está bem. E vai encontrar outros casos que continuam, que de fato são muito mais ricos sobre as possibilidades, os acessos, o uso desses recursos que tem que identificar, né? Uma possibilidade que eu penso, eu não sei o que tu pensa, mas eu penso, eu trabalho com alunos indígenas em um curso de licenciatura no Brasil. Eu dou a classe de antropologia de saúde para eles fazer investigações de seus interesses em suas aldeias. E o sistema, eu junto os alunos em grupos focais e pedir a eles fazer mapeamentos de seu território, de sua aldeia, que há resultado muito interessante. Inicia o mapeamento de onde estão as casas, as chacras, os rios, onde são os limites. Eles têm um papel grande e começam. Aí depois a pessoa pergunta sobre a questão de
No caso de ustedes, puede ser las fuentes de agua, cuáles son los recursos, dónde. Pueden preguntar sobre dónde. Entonces, recordar llevar pliegos de papel periódico, bueno, los que estuvieron en métodos ya tuvieron la experiencia de hacer mapas, ¿no? Recordar llevar pliegos de papel periódico como puedan llevarlos, de manera que pues, pueden ser doblados en octavos para que, y bien en bolsa de plástico bien guardada, llevar unos cuantos pliegos para trabajar mapas, ¿no? Com os alunos aqui, lugar muito interessante, porque começam eles mesmos identificando lugares de risco de Por ejemplo, para el agua, ¿no? Agua. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde toman el agua? El agua de beber, el agua de lavar los trastos, ¿cómo hacen? ¿No? ¿Dónde, pues si es posible llegar a ese nivel de preguntar cómo hacen las necesidades corporales, en dónde, cuáles son los sitios, ¿no? Es posible que alguno de estos poblados indígenas tenga letrinas en el pueblo y es posible que nunca las usen. Bueno, ellos no les gusta usar, les gusta ir al río. O colocam ao lado do rio. Em Rio nos anos 70, onde existia a letrina era na beira do rio. Sí, entre los afros tienen en el Río Grande tienen una letrina flotante. O sea, es una balsa con paredes, ¿no? Y el hueco, entonces pues la gente cierra la puerta y pues las deposiciones van al río, ¿no? Eso existe en los pueblos afros de todo el Chocó. Pero es importante, yo pienso es importante en su propio mapeamento de las casas, de los recursos que son las casas, que van a identificar de facto dónde están haciendo las necesidades, porque esto tiene mucho a ver de avaliar no solo el teste del agua, que tú tienes un experto que va a hacer, pero mucho más, cuál es la relación, dónde están las fuentes de agua, los recursos de agua y los hábitos de las personas. Yo tengo un alumno que hizo, el Fiocruz hizo sobre diarrea, su tesis de doctorado, y pensé, qué tema más horrible, pero fue muy interesante que ele mapeou de como a Fundação Nacional de Saúde estabeleceu os sistemas de água e as falhas de engenharia desses sistemas de água e também onde as pessoas lavavam roupa, lavavam louça e fizeram suas necessidades para demonstrar que era um sistema já de poluição, como chama, Contaminación. Sí, autocontaminación. Fue impresionante era uma descrição muito importante sobre a própria ineficiência do sistema de saúde, implantar sistema sanitário que não funcionava, que não servia, que estava de fato contribuindo para problemas de diarreia. Depois ele acompanhou niños com diarreia em la casa del indio, porque em Brasil, se está num lugar mais aislado, não há serviços hospitais, mas também como el próprio, pensando em terapêutica, como o niño ia quedar 2 dias em la casa del indio, regressar para a casa, diarreia de novo, porque eram niños com diarreia constante, e então esta passagem constantemente, eu supongo. Eu não sei como são as estatísticas de saúde, mas a mortalidade infantil é uma estatística que demonstra as condições generais de saúde de um povo. Então, no Brasil, nós não temos estatísticas boas sobre condições de saúde epidemiológicas, mas sabemos suficiente que os grupos indígenas tenham a taxa mais alta de mortalidade infantil no país, que vai dizer que as condições de saúde são problemáticas. Eu supongo que esse é o caso do Chocó. Sí, en general, donde no hay servicios institucionales de salud, estamos en la pretransición demográfica, grupos pretransición demográfica, altísima natalidad, altísima mortalidad, ¿cierto? Infantil. Eso es premoderno, ¿sí? Cuando hay higiene y cuando hay atención
médica a los neonatos se mueren de cosas muy fácilmente curables por la medicina occidental, ¿no? Cuando ya hay medicina ya no se mueren tantos, ¿sí? Y cuando no se mueren tantos, las mujeres tienden a bajar el ritmo de natalidad, porque además también, si hay acceso a medicina occidental, hay anticonceptivos, ¿sí? Y pues todo eso va a una, ¿no? Cosa que se agrava horriblemente cuando el sistema ecológico está seriamente perturbado. Entonces, estos son grupos diseñados para aceptar una carga demográfica X, ¿no? Sobre unos recursos proteínicos y calóricos X, ¿no? Cuando la gente está arrinconada, ¿sí? Y pierde territorio, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Menos proteína animal, menos carbohidratos, menos buena alimentación. Entonces ya digamos, el equilibrio transición demográfica de altísima natalidad y altísima mortalidad se convierte en altísima natalidad y más altísima mortalidad. Entonces eso ya está, digamos, mostrando un nivel de patología colectiva, social, altísimo, ¿no? O sea, de altísima morbilidad, que eso ya es una emergencia de salud pública, ¿no? Entonces, las investigaciones, porque estamos pensando en salud de niños y sus investigaciones, las investigaciones sobre la relación entre malnutrición y el impacto de parásitos demuestran claramente que la mortalidad por causa de parásitos aumenta mucho cuando usted está con un pueblo que son malnutridos. Entonces, la avaliación no solo de gordura, etcétera, etcétera, pero una identificación de lo que están comiendo, dónde son las fuentes, de dónde viene esta comida, si es una cosa de producción, si es una cosa de compra, de dónde viene. Es muy importante para una avaliación de los posibles impactos de polución, ¿no? De parásitos, porque las crianças bien nutridas tienen parásitos, mas sobreviven. Y los niños con malnutridos, lo que yo encontré entre los Ciona es que los niños yo vi muchos niños morir en los 3 años que estaba con los Ciona. Fue impresionante, nunca vi tanto muerto en mi vida, era en general niños. Y niños, había uno que era 5 años, pero en general eran niños más o menos entre 1 y 2 años. Y y algunos menores, no sé si aún tú recuerdas Hermógenes, mas tenía un niño que murió con 6 meses. Pero esto fue porque la mamá paró de amamentar. O no tiene leche, comenzó a dar leche en polvo, y claro, agua del río, y la niña murió. Diarrea. En general, los niños durante el primer año alimentan casi totalmente en la cuestión de alimentación, comienzan a introducir otras comidas. Pero a partir del primer año, eles começam a introduzir bastante as outras comidas. E uma era de loção, é chicula. Chicula para loção é plátano maduro, cocido, batido e com água fresca do rio. Então, o niño entre 1 ano e 2 anos exposto a um montão de parásitos. E os niños gordos, que perdem todo su peso e sobrevivem. E os niños que já são mais flacos, são os niños que morreram. E claro, foi sempre complicado se a madre, por alguma razão, não podia amamentar. Porque eles, qualquer lloro del niño, a mamá deu el pecho. Aí os niños são enormes, gordinhos, pero todo pierde com... Temos também outras relações
que não são tão claros, mas estão começando a quedar mais claro, entre malnutrição quando está ninho e condições de saúde quando é adulto. E há um suspeito, Maurício Tutocaio, fala bastante desta, que diabetes é a evidência que diabetes, a alta taxa de diabetes em adultos, é resultado de malnutrição. E aí ele acredita nessas medidas de gordura e tudo que você vai mandar. Ele disse, não, mas essa pelo menos começa a indicar problemas que podem ter quando são adultos. E sabemos, não sei, não posso falar de Colômbia, mas no Brasil temos quase uma epidemia de diabetes entre a maior parte de nossos povos indígenas. Sobretudo os indígenas que são já com dieta, o dieta deles é bastante modificado do original, que estão muito mais dependentes das comidas industrializadas. Esse é um problema enorme. Então, essa é outra coisa que eu supongo que tu estás indicando eles mirarnos entre as fontes de comida. Sí, no, ha sido muy importante lo de mi tocayo es Mauricio, ¿qué es? Rodríguez, Mauricio, ¿qué es? Leite. Mauricio Leite. Mauricio Leche. Suárez. Es un doctor en nutrición que ha trabajado mucho con Gina, es un profesor PhD en nutrición que trabaja con Gina allá en Florianópolis y nos ha dado este material de los protocolos, un protocolo para seguir las rutinas de alimentación que a ustedes les va a ser muy útil y que lo vamos a incluir en el protocolo a seguir, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y es que es posible en ciertas poblaciones que el acceso a comida industrializada se convierta en toneladas de consumo de azúcar refinada. Galletas, fideos. Y las azúcar y harinas refinadas son veneno. O sea, técnicamente no hay casi diferencia entre comer detergente y comer azúcar refinada. Es una bomba para el hígado, ¿no? Entonces eso es veneno, ¿no? Y si una población que no tiene digamos, una configuración corporal habituada a esto, pues... En ese sentido, yo espero que sus observaciones van a comenzar con las casas, los hábitos, las comidas, identificación de los recursos de salud, identificación de los locales educacionales, quién va para la escuela y quién no va para la escuela. ¿Qué más? Agua, las fuentes de agua. Mapeamiento es muy interesante de hacer el primer mapeamiento y el otro, yo pienso que es interesante, las percepciones de ellos. Si vamos a pensar, regresar un poco sobre esta tabla de los segundos de ayer, cuando ellos dicen que tienen que es el problema y lo que los médicos dijeron, no son tan lejos. La percepción de las personas sobre dónde están los peligros es una percepción bastante importante de captar, porque va a indicar mejor, a veces, que el propio experto de fuera, que viene para identificar los lugares de riesgo. Ellos reconocen.